Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Melina, tô aqui de novo. Eu andei meio sumidinha na página, mas hoje eu voltei para conversar um pouquinho com vocês e falar a respeito do Triângulo das Bermudas e também sobre algumas expedições feitas pelo governo americano. O Triângulo das Bermudas, ele é uma grande área da superfície marinha que tem um grande controle sobre esse lugar. Por quê? Porque eles dizem que é uma área que tem muita instabilidade, que tem muitos redemoinhos ali, que não dá para passar, ou que tem muitos navios que passam por aquela região, ou então que tem um tráfego aéreo muito grande. Então não é tão livre assim para passar ali. Só que o que que acontece? Qual é a verdade por trás disso? O Triângulo das Bermudas é uma região, né, que tem ilhas ali, tem duas ilhazinhas. Essas ilhas, então, elas fazem uma triangulação com a base da NASA, uma base de lançamento de foguetes da NASA que fica na Flórida, em Cabo Canaveral. E os foguetes que saem dali, por que que eles não vão em linha reta direto para o céu? Por que que eles não vão infinitamente para o céu e chegam numa certa altitude, eles caem, né? A gente vê, né? Eles descendo, acompanhando, contornando a curvatura da Terra. Essa é a explicação que eles dão para nós, né? De que eles acompanham a curvatura da Terra, mas na verdade foram feitas muitas expedições no passado, né? Até tem um vídeo aqui no meu canal, tem um vídeo na página e também no meu canal no YouTube mostrando as imagens reais sobre essas expedições, onde foi feito um bombardeamento no domo celeste para calcular a distância da Terra até o domo, né? Para calcular esse campo eletromagnético que tem em cima da gente e também as dimensões a nível horizontal e a nível vertical, né? Então, por que que não vai direto para cima os foguetes? Por que que eles vão para frente? Primeiro, de acordo com as expedições feitas no passado, quando os foguetes eles tocam lá em cima, eles criam uma reverberação no domo da Terra que dá para ver bem direitinho o efeito da água ricocheteando lá em cima, porque acima do firmamento a gente tem água. Então, se vai direto para cima, bate no limite e todo mundo vai ver o que que tem lá. Por isso, então, a necessidade de um foguete ele ir caindo depois de uma certa altura. E por que que cai no Triângulo das Bermudas? Porque é uma área que não tem território terrestre, não tem possibilidade de dar algum acidente, alguma coisa, né? E aquele lugar ali, ele é considerado um cemitério de foguetes, porque todos os foguetes caem ali, os destroços dos foguetes caem ali, já é calculado, essa base já foi feita justamente por causa disso. Então, quem controla o Triângulo das Bermudas é a NASA. Fica muito fácil da gente manipular a informação e esconder coisas da humanidade. E falando em esconder coisas, aí é que entram as expedições feitas pelo governo americano, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o governo americano ele realizou uma série de expedições na Antártida, né? E também para bombardeamento do domo, para tentar descobrir e calcular quais eram as dimensões do domo e quais eram os efeitos causados com essa interação da abóbada celeste. Em 1946, teve uma expedição chamada High Jump, que é salto alto. Essa operação High Jump ela foi estimada para ter uma duração ali de em torno de uns 6 a 8 meses, só que ela foi cancelada com 8 semanas de duração, né? O almirante Byrd, ele resolveu se afastar dessa operação por motivos que ninguém sabe, né? Mas antes disso, o almirante Byrd ele já tinha feito algumas expedições para a Antártida, então ele já tinha constatado que tinha alguma coisa ali que valia a pena investigar. É por isso então que tantas forças militares elas foram direcionadas para a Antártida e também um grande número de recursos financeiros foi investido nessas expedições. Então, eles encontraram o domo da Terra e agora eles só precisavam seguir fazendo mais expedições para descobrir qual era a altura do domo, qual era a circunferência dessa abóboda celeste e qual era o diâmetro da Terra. Uma das expedições mais importantes que a gente teve foi a Operação Deep Freeze, que ela significa congelamento profundo,
E 2 anos depois, essa operação ela foi finalizada em 1956, e 2 anos depois, em 1958, foi fundada a NASA. Então, eles descobriram os limites desse campo eletromagnético e logo em seguida já fundaram a NASA. E outras agências espaciais também, né? Veio a corrida espacial para a gente ser enganado, para nos fazerem acreditar que a gente teria como sair da Terra e ocultarem a verdade sobre a existência do domo para nós. Em 1959, eles assinaram o Tratado da Antártida com 53 países, proibindo qualquer pessoa de realizar qualquer expedição exploratória na Antártida, a menos que tivesse uma autorização do governo, o que claramente eles nunca concedem a ninguém. Depois disso, eles tentaram romper esse campo eletromagnético disparando mísseis de grande altitude e perceberam que precisariam de um poder destrutivo muito maior do que uma simples ogiva nuclear. Em 1962, teve uma outra expedição, a Operação Dominique. Operação Dominique quer dizer que pertence a Deus. E essa expedição ela foi feita com um poder bélico muito maior, muito mais mísseis sendo disparados e com o triplo de carga de urânio, ou seja, muito mais potente. E dentro dessa expedição Dominique teve uma outra expedição, também seguindo com esses bombardeios, né, ao Domo Celeste, que ela teve o nome de Operação Fishball. Operação Fishball significa Operação Aquário. E juntando os dois nomes das duas operações é a Operação Aquário de Deus. A escolha desses nomes dessas operações é uma referência clara do governo americano para o que diz na Bíblia lá em Gênesis 1, né, a respeito da abóboda celeste. Gênesis 1:6 diz assim: Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Em Jó 37:18 diz: Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Com essas expedições, eles deveriam romper a abóboda celeste, só que como eles não conseguiram, eles fundaram a NASA e a partir daí começou uma série de manipulações para esconder a existência do domo da humanidade. Porque a partir do momento que elas descobrissem e constatassem a existência do domo, isso automaticamente apontaria para a existência de um Criador. E isso é tudo que eles não querem que a gente faça, que a gente recorra a Deus, que a gente tema somente o governo, que a gente esteja na mão do controle do governo. Após eles realizarem, então, todos esses testes, alguns resultados acabaram chamando atenção. Primeiro, o pulso eletromagnético gerado por explosões nucleares em altitudes mais elevadas, elas tiveram diferenças muito mais significativas do que o pulso eletromagnético gerado por explosões aqui na superfície da Terra. Segundo, essas explosões elas geraram as auroras no céu. E esse fenômeno ele surgiu no céu imediatamente após essas explosões terem sido realizadas no hemisfério norte. Elas reverberaram e apareceu no hemisfério sul, no hemisfério oposto. Ou seja, isso foi constatado que só é possível a partir da existência de um campo eletromagnético, uma abóboda eletromagnética acima de nós. Um ano após a Operação Aquário de Deus, no ano de 1963, então é assinado pela maioria dos países mundiais, né, um acordo, um tratado de proibição parcial de testes nucleares realizados na atmosfera e debaixo da água, porque eles descobriram algo que eles não querem contar para nós. É por isso que a gente nunca vê uma transmissão completa do lançamento de foguete das agências espaciais. E o que a gente vê, acaba vendo depois, né, são imagens feitas por computador. Porque após alguns segundos de lançamento, quando o foguete deveria chegar na órbita terrestre, a transmissão ela é interrompida e eles trocam as imagens por algumas outras imagens do sistema solar do espaço sideral,
Porque na verdade esses foguetes eles não vão orbitar a Terra, eles vão cair no mar. Então esse momento é que a transmissão ela é encerrada. Isso a gente consegue ver nos sites oficiais da NASA e de outras agências espaciais, né? A verdade é que nenhum foguete ele sai da Terra porque não tem permissão. O homem, lá no passado, ele já tentou criar uma torre gigantesca que fosse até o céu, né? E Deus não permitiu. Deus confundiu a língua dos povos para que eles não se entendessem e não conseguissem continuar edificando aquela torre até o céu. E hoje a Torre Babel moderna que a gente tem são os foguetes, né? Que da mesma forma eles tentam sair daqui da Terra, tentam chegar aos céus e não conseguem. Na verdade, eles até conseguem, só que eles não fazem isso em direção ao céu, porque no momento que eles tocarem lá em cima, vai ricochetear água lá em cima, o povo vai ver, vai descobrir que acima dos céus tem água, como a Bíblia diz, e aí vai começar uma outra era, as pessoas se curvando, reconhecendo a autoridade de Deus e se redimindo dos seus pecados, mudando completamente a vida delas e abandonando essa vida fútil que a gente tem no sistema, que o sistema consegue nos enganar e nos manter aprisionado no pecado. Porque o pecado ele é rentável, né, gente? Então, que Deus abençoe vocês, que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho a trazer um pouquinho mais de entendimento. E aquilo que eu sempre digo para vocês, pesquisem, questionem tudo, vão atrás da história, tentem ligar os pontos, né? E não descartem o que está escrito na Bíblia. Tem muita sabedoria escrita ali, e o que está ali não foi deixado pra gente em vão. A gente está numa guerra espiritual muito grande, que as pessoas não têm nem dimensão de como se trata isso. E essas expedições exploratórias, elas foram feitas unicamente com esse fim. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, que o diabo é o pai do engano, a serpente o diabo é a antiga serpente que engana todo mundo, né? E o diabo, ele é homicida, ele é o pai da mentira, nele não existe verdade. E quando ele profere mentiras, ele profere o que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Então, os filhos das trevas também são mais ágeis que os filhos da luz, e infelizmente eles trabalham ardilosamente para trazer engano pra gente, e se a gente não tá percebido, se a gente não tá inclinado pro Pai, se a gente não busca de todo o coração, Deus não vai revelar os mistérios dele pra gente, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, tema o Senhor, busque ele de todo o teu coração, clama ele por discernimento espiritual acerca das coisas que a gente está vendo e enfrentando ao redor no mundo. E eu tenho certeza que no momento certo ele vai descortinar e desvendar os teus olhos. Amém? Deus abençoe vocês.